Sequência 26. As perguntas íntimas continuaram. Olívia não lhe saía do pensamento. Ele revia bem no instante em que a possuía pela primeira vez. Como eram humanos aqueles olhos e que expressão de abandono havia naquele rosto. No entanto, ela não fazia um gesto, não dizia uma palavra que lhe desse a certeza. A certeza. Ele sentia ainda nas mãos o perfume de Eunice. Era a um tempo doce e perverso. O que ele sentia por Eunice era diferente, um desejo de outra espécie, com uma pontinha de sadismo. Por Olívia, julgava ter chegado a uma solução. Tinha ternura. Por Eunice, um desejo maléfico de posse. Seria isso? Era horrível não poder ver claro no emaranhado dos próprios sentimentos. No outro dia, no hospital, um colega, ao passar, fez-lhe uma observação brincalhona. Então, vamos entrar nos dinheiros do velho Sintra, hein? Ele ficou vermelho e continuou a caminhar sem dizer palavra. Aquilo, porém, não lhe saía dos ouvidos. Era incrível como uma tola observação casual se lhe pudesse gravar com tanta força de penetração no espírito. Os dinheiros do velho Sintra. Fiação e tecido Sintra. Companhia Arrozoeira Sintra. Companhia Imobiliária Sintra. Por aqueles dias, ele foi chamado para um caso deplorável. Um estafeta dos Correios fora atropelado por um automóvel. Fratura da base do crânio. Durou 8 horas. Era um sujeito magro e mirrado. Tinha 5 filhas. Rapariguitas pálidas, de ar assustado. A mulher parecia tuberculosa. Moravam numa casa apertada, úmida e sem luz. Quando o homem expirou, as 6 mulheres romperam num choro frenético. Ele baixou a cabeça e esperou. O cheiro de mofo da casa, misturado com o fartum das roupas sujas, entrava-lhe pelas narinas, envenenava-lhe a alma. O estafeta estava estendido na cama, o rosto cor de cidra, a cabeça envolta em panos ensanguentados. Apareceu um sujeito alto e fortemente moreno que chamou a viúva para um canto. Deu-lhe o cartão de visita para procurar o dono do auto que lhe matara o marido. Ela não dizia nem fazia nada, só chorava. Os soluços sacudiam-lhe o corpo ossudo. As meninas continuavam a chorar. Era miséria. Eugênio teve necessidade de sol e ar livre. Murmurou uma palavra qualquer e saiu. Respirou fundo, olhou para o céu. A vida continuava. Os homens cruzavam-se nas ruas. Havia criaturas curvadas e pobres como estafeta. Mas passavam automóveis, caros, e na fresca sombra dos seus interiores acolchoados iam senhoras e cavalheiros de aspecto próspero. Eugênio parou uma esquina, cheio de uma súbita resolução. Imaginou-se dentro de um daqueles automóveis. Dr. Eugênio Fontes, genro de Vicente Sintra. E por que não? Não queria deixar-se vencer pela vida. Não correra atrás de Eunice. O destino aproximara-os. Ele não tinha culpa. Foi para casa, tomou um banho, mudou de roupa, telefonou para Eunice. Era a primeira vez que a procurava para marcar um encontro. Viram-se à noite.
No mês seguinte, estavam noivos. Vicente Sintra cumprimentara-o sem entusiasmo. Com infinita cautela, combinou delicadamente detalhes materiais. Dar-lhe-ia um lugar na fábrica, coisa simples. Assinar papéis, fiscalizar, o senhor compreende. Nomeá-lo-ia também médico de um sindicato onde tinha influência. Olívia em breve estaria de volta. Era melhor escrever-lhe quanto antes. Contando-lhe tudo, Eugênio redigiu uma longa carta. Corou ao relê-la. Hesitou antes de pô-la no correio. Por fim, decidiu-se. Suspirou aliviado. O alto rola. E, numa síntese milagrosa de alguns segundos, Eugênio relembra o seu noivado com Eunice. Poucos anos de vida matrimonial tinham sido bastante para lhe mostrar o engano em que caíra. Fizeram um casamento de interesse. A beleza, ou antes, a boniteza de Eunice, tornara-lhe a coisa mais suave e agradável. Ela, Eugênio compreendia agora. Deixara-se levar pelo seu romântico desejo de aventura. Era como essas meninas ricas que, para fazerem publicidade, adotam órfãos nos asilos e posam ao lado deles para os fotógrafos dos jornais. Meninas da nossa sociedade que adotam um jovem médico pobre. Cinema, romance, aventura. Mas sempre, sempre, por trás de todos esses pensamentos, está Olívia. Olívia, já morta, entre 4 velas, na capela do hospital. Na mesma capela em que se velara sua mãe, naquele inverno de chuva. O alto corre. Eugênio sofre. As estrelas cintilam. Era a primeira vez que se encontravam a sós no quarto de Olívia, depois que ela voltara de Nova Itália. Eugênio compreendeu que lhe seria 1000 vezes mais fácil enfrentar a situação com a luz apagada. Não queria que Olívia visse tão claramente o seu embaraço, o seu desajeitamento, a sua miséria. Não te importas de deixar a luz apagada? Perguntou ele no momento em que a amiga fechava a porta da frente. Claro que não. Está um luar tão bonito. Escancarou a janela e caminhou para o quarto de dormir. Eugênio acendeu um cigarro, sentou-se numa das poltronas e ficou a olhar o céu da noite, que a janela emoldurava. Era preciso fitá-lo demoradamente e com atenção para perceber o brilho miúdo das estrelas. Uma roseira subia do canteiro do jardim até o peitoril da janela. Viam-se-lhe os últimos galhos e uma enorme rosa branca, imóvel contra o céu. O ar da noite era fresco e cheirava a flor de madressilva. Eugênio sentiu então que tinha de novo 12 anos. Estava à janela de sua casa, olhando a noite. O pé de madressilva, que pendia do muro da casa vizinha, perfumava o ar. Era uma noite de plenilúnio e ele perguntava a si próprio se havia ou não habitantes na lua. Não se cansava de olhar para o disco com tênues manchas escuras. Às vezes, tinha a impressão de que aquele cheiro doce e gostoso não vinha do pé da madressilva, era o próprio cheiro do luar. Qual a causa daquela tristeza tão grande? Ignorava. Era uma coisa esquisita no peito, uma vontade, não sabia de quê,
de chorar ou de poder subir até a lua, ou era simplesmente desejo de ter uma bola azul e amarela, como uma que vira numa vitrine da cidade. A lua era uma bola branca. As estrelas estavam jogando futebol. Deus era o porteiro. Credo, Deus me perdoe. O campo do céu era bem maior que o caminho em que ele e Ernesto jogavam a bola com os outros meninos da rua. Alguns tinham camisetas coloridas, chuteiras de verdade, joelheiras. Ele e o irmão jogavam de pé no chão, espinhavam-se nas roseiras. Se Deus fosse bom mesmo, mandava do céu uma bola para ele e o Nestinho. Olhou mais intensamente para a lua, como se aquela mancha escura fosse Deus, e murmurou: Seu Deus, o Senhor que é bichão, que manda em todo o mundo, me mande uma bola para nós jogar. Sim, eu pronto. Ficava sentado ali, ao pé da janela, olhando para a lua, esperando o milagre. Deus lhe mandaria a bola nas mãos de um anjo, ou então simplesmente a jogaria lá de cima, fazendo-a cair no jardim, em cima do canteiro das madressilvas. Eugênio esperava. O vento farfalhava nas árvores. Deus era grande. Deus era bom, a mãe dizia. Que lhe custava satisfazer o pedido de um menino pobre? Só uma bola, nem precisava das maiores. Pequena mesmo servia. Ele já estava cansado, já estava enjoado de jogar com bolas feitas com um pé de meia cheio de trapos. Os minutos passavam. Ele continuava a esperar. Os olhos já lhe ardiam de olhar a lua. O pescoço doía-lhe por ficar tanto tempo com a cabeça erguida. Genoca, vem dormir que é tarde. A voz da mãe. Eugênio levantou-se e foi para o quarto. Ernesto já estava deitado. O pai costurava ao pé da mesa. Eugênio olhou para ele e teve medo. A luz do lampião deixava a cara de Ângelo tão feia como se ele fosse uma caveira. Da sua cama, através da vidraça, Eugênio ainda viu a lua enorme, redonda, brilhante. Mas Deus não tinha atendido. Dormiu com a alma amargurada. Eugênio agora fumava, perdido em pensamentos, com os olhos fitos na janela. Uma aragem mais forte sacudiu a rosa branca, que se agitou por um instante. Eugênio teve a impressão de um aceno, de um sinal misterioso que vinha de um outro mundo ou de um passado muito remoto. Sentiu um vago arrepio. Ficou com a sensação estranha de que alguém o chamava, de que um secreto alguém lhe queria dar um aviso. Fechou os olhos e pensou no pai. Viu-o a caminhar curvado pela rua, com as roupas no braço. Depois, viu-se a si próprio no Columbia College, olhando para Mr. Turner, estendido no seu caixão, afogado em flores. Tornou a ouvir o tiroteio daquela sua noite de pavor e viu o rosto pálido do homem que lhe morrera nas mãos. Outras imagens lhe vieram à mente, misturadas, confusamente, interpenetradas. Eunice de roupão vermelho. Que é que o senhor pensa de Freud? O Pestana, testa larga, aspecto doentio.
ginástica e música, Olívia com uma braçada de rosas, Ernesto rachando lenha. Tornou a abrir os olhos. Não era impossível que não houvesse um sentido em tudo aquilo. Era demasiadamente cruel que a vida não tivesse uma finalidade, um propósito. Sequência 28. Aquele silêncio era uma tortura. Ergueu-se brusco e foi até a janela. Olhou para fora, mas não enxergou nada além dos seus pensamentos confusos. Tornou a sentar-se. Inclinou o busto para a frente. Descansou os braços nas coxas, trançou as mãos e, num esforço quase desesperado, sem erguer os olhos do chão, perguntou: "Recebeste a minha carta?" Não reconheceu a própria voz. Seria que chegara mesmo a falar? O coração batia-lhe descompassado. Ardiam-lhe as faces e as orelhas. Foi pavoroso para ele o silêncio em que sumiram as suas palavras. Ouviu a voz tranquila de Olívia. "Recebi sim." Pausa. Eugênio teve ímpeto de se lançar aos pés dela e desabafar o seu arrependimento. Tinha se portado como um canalha. Era um traidor. Ia casar-se por interesse, por dinheiro. Ia vender-se, abandonando a única criatura que realmente se interessava por ele. "Tu deste-me uma explicação", continuou Olívia. "Bastava um aviso. Seja como for, obrigada." Aquelas palavras doeram-lhe como o sorriso do pai naquela noite longínqua. Olhou para fora e desejou não estar ali. Eugênio tornou a levantar-se e a ir até a janela. Olhou para a Rosa com olhos vazios, estendeu a mão para ela num gesto automático e segurou-lhe o caule para o quebrar. Um espinho enterrou-se-lhe no dedo. Sentindo a picada, Eugênio retirou a mão como se tivesse recebido um choque elétrico e levou-a instintivamente à boca. Gosto de sangue. Ficou por alguns segundos chupando o dedo. "Tira o dedo da boca, menina." "Menino", disse a professora, repreendendo-o na frente de toda a classe. Eugênio, ao ouvir uma voz viva e próxima pronunciar o seu nome, ele voltou-se brusco. "Hein? Tu estás afligindo-te à toa. Vem." Puxou-o pelo braço. "Vou fazer chá para nós." Eugênio queria agora abraçá-la, beijá-la muito, pedir-lhe perdão, suplicar-lhe que esquecesse tudo. Ou seria melhor pegar o chapéu, ir-se embora e não voltar ali nunca mais. Olívia levou Eugênio até o sofá e o fez sentar-se. Ele não sabia que fazer. A passividade dela, a sua aquiescência fácil, criavam nele a necessidade de contar, de explicar, de falar torrencialmente, tecendo com palavras um manto para lhe esconder a vergonha e o embaraço. Olívia pôs a água em tarro e voltou para a sala. Eugênio tinha acendido outro cigarro. Ela sentou-se na guarda do sofá, passou a mão pelo ombro do amigo e perguntou-lhe: "Como é o nome dela?" "Eunice. Eunice Sintra." Eugênio sentiu-se de novo corar. Aquilo chegava a ser ridículo para ele. Era como se Olívia o estivesse tratando como a um menino desmiolado e fútil. E depois, se por um lado a concordância dela lhe tornava tudo mais fácil, por outro lado, ele não deixava de sentir um pouco ferido no seu orgulho de homem. Sabia.
com toda a firmeza que ela seria incapaz de fazer escândalo, incapaz do menor alvoroço. Mas uma aceitação assim, tão serena, uma conformidade tão natural, era de embasbacar. Sim, de certo, ele se enganara. Olívia não o amava. Era melhor assim. Mas seria mesmo melhor? Na realidade, era um pouco decepcionante. Não havia dúvida que isso facilitava as coisas. Era, entretanto, impossível que ela não sentisse alguma coisa por ele. Ou então, sentia e estava fingindo. Mas, se o amava mesmo, por que não lutava? Por que não procurava retê-lo? Eunice, Eunice, repetiu Olívia. Já ouvi esse nome, não me lembro onde. Mas conta como foi que começou a história. Que imbecil, que palhaço, que idiota. Eugênio, agoniado, contou como conhecer Eunice. Contou fragmentariamente. Inventou fatos com o fim de esconder o que havia de ridículo, de absurdo naquela ligação desigual. A água já deve estar quente. Espera um instantinho. Foi até o fundo da casa buscar a chaleira. Voltou, poucos minutos depois, com 2 taças, um bule cheio de chá, um açucareiro e um prato com biscoitos. Pôs a bandeja em cima da mesa e despejou o chá nas 2 xícaras. Açúcar? Perguntou. Assim, obrigado. Eugênio começou a beber o chá. Via que o momento mais difícil havia passado, mas a sua sensação era de derrota, de aniquilamento. Não obstante, sentia-se de certo modo aliviado. As mãos ainda estavam trêmulas e o ritmo do seu coração, com que pungência insuportável ele sempre sentiu o coração, ainda não se tinha normalizado. Contemplava Olívia. O luar batia-lhe em cheio no rosto. Ela era bela, bela de uma beleza que nada tinha de agressivo, mas que jazia escondida como um tesouro. Era serena e possuía algo que fazia pensar nas coisas eternas e imutáveis. Por que não amava mais? Por que não abandonava Eunice e tudo mais para se integrar só a Olívia? De repente, ela falou: Eugênio, um dia, daqui a muitos anos, tu hás de lembrar-te desta noite, deste momento, desta sala. Tu, aí no sofá, bebendo teu chá, eu aqui na tua frente. Não sei por que me veio agora essa ideia. Ele sacudiu a cabeça devagar, tomado por uma inexplicável sensação de tristeza, de remorso e de mau presságio. Por alguns instantes, só se ouviu o tinir das xícaras batendo nos pires. Ele agora sentia a necessidade de se justificar. Eu não gosto dela, Olívia. O que te escrevi é a pura verdade. Só penso no meu futuro, na minha carreira. Não me disseste um dia que a fé é tudo? Pois eu tenho fé na minha carreira. Preciso me livrar da ideia horrorosa de que a vida é simplesmente essa luta sem recompensa, esta miséria, esse ramerrão sem graça. Eu sinto que posso realizar alguma coisa. Tu sabes o que tem sido a minha fé até hoje. Calou-se. Os olhos de Olívia brilhavam, muito humanos, na penumbra azulada. O rosto dela tinha uma serenidade melancólica. Acho intolerável essa situação de João Ninguém. Daqui a alguns anos, que serei eu? Um médico de gente pobre, como o Dr. Seixas, sempre com contas a pagar. Talvez
um empregadinho municipal. Outra pausa. Olívia continuava a contemplá-lo, imóvel e silenciosa. Eugênio observara que os ébrios, quando começam a fazer discursos, não sabem ou não querem acabar. Palavra puxa palavra e eles deixam-se ir num círculo vicioso de repetições, de redundâncias, mas continuam falando e as suas palavras como que lhes aumentam a embriaguez, prolongando ainda mais o discurso. Continuou. Um amigo meu costumava dizer que a vida é como uma travessia transatlântica. Os passageiros são das mais variadas espécies. Uns passam a viagem a preparar-se para o desembarque no porto do seu destino e desprezam as festas de bordo, o simples prazer de viajar. Outros não sabem do seu destino, não têm nenhuma esperança do ponto de chegada e procuram passar da melhor maneira possível a travessia. Este é o meu caso. Tu sabes que em vão eu tenho procurado Deus. Ainda há pouco me lembrei de uma noite da minha vida há 15 anos. Eu pedi a Deus que me mandasse uma bola de futebol. Em vão esperei um milagre. Foi uma tolice de menino, eu sei, mas depois outras coisas pedi e esperei. Nada. Por último, já me contentava apenas com a revelação da simples existência desse Deus. Ainda nada. Não creio na outra vida. Quero fazer uma viagem agradável e, de certo modo, me recuso a viajar em terceira classe. Tu vês que estou tentando passar para a primeira. Achou a comparação inóbil e sentiu-se cínico por ter lançado mão dela. Sei que o meu procedimento pode não ser considerado decente, olhado de um certo ângulo. Animou-se de repente, como se quisesse convencer-se a si próprio. Mas chegamos então àquela história do fim justificando os meios. Em suma, eu olho a minha carreira. Tu compreendes? Não posso continuar nessa vida e depois preciso dar um conforto à minha mãe. Ficou de súbito muito perturbado, porque teve a intuição de que Olívia enxergava através das suas palavras, descobrindo a grande mentira. A história da mãe surgira-lhe naquele mesmo instante. Era um pretexto, uma declaração insincera, um recurso de última hora. Realmente, ainda não havia pensado na mãe. Olívia continuava a mirá-lo com um olhar insondável. Eugênio sentiu que aqueles olhos lhe estavam enxergando a alma. Quase chegou a odiá-los. E, de repente, sem que ele mesmo soubesse porquê, veio-lhe um sentimento de revolta. No fim das contas, não estava cometendo nenhum crime. Era senhor do seu corpo, capitão da sua alma. Fosse como fosse, nunca prometera nada a Olívia. Ela já não era virgem quando viera para os seus braços. Tinham sido bons companheiros, nada mais. As palavras de amor que lhe escaparam, os carinhos que ele dera e recebera, corriam por conta dos momentos de fraqueza, dos momentos em que qualquer outro gesto ou qualquer outra palavra que não fosse de amor e carícia seria uma coisa ridícula, absurda, fora de lugar. Eugênio esperava. Havia uma luz de desafio em seus olhos, mas Olívia sorriu para ele, um sorriso bom, e disse: está tudo certo, não precisas ficar aflito. Eu compreendo, sim, compreendo. Estas palavras desarmaram Eugênio. De novo, ele sentiu vontade de ficar, de esquecer, de desabafar. Mais do que nunca, desejou confiar à amiga
os seus temores quanto ao futuro, o seu constrangimento em entrar num ambiente estranho e diferente do seu. Tinha uma espécie de pressentimento de infelicidade. Acontecia apenas que o seu desejo de conforto, a sua ânsia de sucesso, o seu afã de conseguir um nome, de ser alguém, o faziam esquecer tudo. Era algo parecido com as noites de insônia, de angústia. Queria ar, luz, a todo custo, pouco lhe importando o que isso depois lhe viesse a custar. Da sua poltrona, Eugênio viu de novo a rosa branca oscilar. Teve a impressão de um adeus. De sorte, disse Olívia, que vens despedir-te da tua companheira de terceira classe. Ele ficou muito perturbado e não respondeu. Olívia sacudiu a cabeça devagarinho, sempre sorrindo. Esta noite é como uma encruzilhada. Calou-se de repente, como que arrependida do que dissera ou do que ia dizer. E num tom de voz diferente, continuou. Quando é o casamento? Sei lá, disse Eugênio, como se estivesse falando de um casamento que lhe fosse indiferente. Daqui a 3 meses, parece. Este, parece, era o maior das insinceridades. Ele sabia que o casamento seria em janeiro. A data estava fixada. O seu ar negligente de desinteresse era ainda um resto de respeito por Olívia.